A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, a Comunicação AD Belém apresenta o podcast Relatos da Construção. Nós entrevistaremos aqui, no decorrer dos dias, pastores envolvidos, gente profissional do meio envolvido com a construção do novo templo. E hoje, com muito prazer, com muita estima, nós recebemos o pastor Astrogildo Adolfo Américo, um pastor querido dos nossos corações, aqui no Ministério do Belém, pastor de 84 anos, já passou por 5 setores, está no seu 5º setor atualmente, setor de Moema, e nós vamos bater um papo aqui hoje com o pastor Américo, assim como ele é conhecido, né, aqui nos corredores do Belém, pastor Américo. Vamos bater um papo sobre a construção do novo templo da AD Belém. Pastor Américo, a paz do Senhor, bom dia, é um prazer ter o senhor aqui conosco nesse primeiro podcast e fico muito honrado que o senhor é que está fazendo parte desse Relatos da Construção. Pastor. Ok. Eu também gostaria de saudar o irmão com a paz do Senhor e a todos aqueles que estão nos ouvindo. E é um prazer poder falar a respeito da construção do templo que brevemente será inaugurado. Para nós, na verdade, foi uma bênção de Deus e um privilégio poder trabalhar desde o ano de 2004 na construção desse templo. Pois é, estamos em contagem regressiva no dia 15 de novembro de 2023, feriado, que é também comemorado o dia da chegada da Assembleia de Deus na cidade de São Paulo pelo missionário fundador Daniel Berg, é comemorado nesse dia. Nesse dia nós estaremos inaugurando o novo templo aqui na rua Doutor Fon, número 140. Um imenso prazer para todos nós, motivo de orgulho, o templo ficou lindo, está ficando, né? Estamos na fase final do término das atividades, da construção, do layout externo, e com certeza abrigará e acomodará milhares de assembleanos que virão para cá, culto após culto, adorar o nome do Senhor. E nós nos sentimos muito honrados de fazer parte deste projeto. E é isso que o pastor Américo veio contar aqui, um pouquinho dessa trajetória da construção do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Você vai acompanhar conosco agora um pouco mais dessa história. Bom, pastor Américo, começando o nosso podcast aqui, o Relatos da Construção, eu gostaria de perguntar ao senhor, primeiro, antes da construção em si, como foi feita a escolha da compra do terreno para a construção do novo templo da Assembleia de Deus? Com certeza, muitas áreas foram vistas, o senhor participou desse processo. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho como chegamos aqui, né, onde nós estamos hoje, ladeado pela Radial Leste aqui. Era o final da década de 90 e havia o interesse de realmente procurarmos um terreno. A diretoria da igreja queria procurar um terreno para a construção de um templo. E foi encontrado aqui na rua Dr. Fon, 140, o atual terreno. Naturalmente que aí houve os fundamentos e... Era uma fábrica de tapetes, né, Era uma pastor? fábrica de tapete, exatamente, que o tamanho do terreno se adequou, foi... A necessidade. A necessidade de adquirirmos para a construção do novo templo. Uhum. E para a aquisição dessa compra, com certeza houve uma arrecadação de fundos para comprar esse terreno, né? Aí eu fui encarregado da arrecadação junto aos setores do Belém para a aquisição desse terreno. Isso durou mais ou menos uns 4 anos para que pudéssemos adquirir o valor. O senhor lembra o valor? Eu me lembro, eu acho que era 4 milhões de reais. 4 milhões de reais a compra do terreno. Se eu não estou enganado, foram 4 milhões de reais para a compra do terreno. Uhum. O pastor Américo,
ele foi designado pelo nosso presidente, pastor José Wellington, como tesoureiro da construção. Então é por isso que nós trouxemos o pastor Américo aqui hoje. Ele foi designado como tesoureiro da construção e ficou durante praticamente todo o período de 2004. Ele participou do processo da compra do terreno e antes de 2004, como ele disse, ainda no final da década de 90, participou de toda a construção a partir de 2004 até o ano de 2022, o ano passado, onde ele saiu da frente da tesouraria da construção do novo templo, né? Por isso que o pastor Américo está aqui hoje dando essa entrevista para a gente, para o público assembleiano, para o povo assembleiano aqui. Pastor, o senhor foi tesoureiro, né, na obra entre 2004 e 2022, como acabamos de falar. Como é que o senhor encarou esse desafio de tomar frente desse tão grande projeto? Eu tinha experiência, que trabalhei numa empresa durante 33 anos, eu era o contador maior da empresa e tinha já experiência nessa área financeira. Então, a construção começou em dezembro de 2004 e nós providenciamos realmente planilhas, fizemos livros de caixa para que houvesse transparência no manejo daquilo que era arrecadado, para que não houvesse nenhuma suspeita, qualquer coisa assim. Então, eu já tinha experiência nessa área e para mim foi motivo de bastante alegria poder cooperar com a Assembleia de Deus, com o Ministério do Belém nessa área. Entre tantas entradas, com certeza vocês fizeram uso de carnês, né? Eu imagino, onde o membro pegava na sede do seu setor, e aí ele pagava a mensalidade, era 2 vias, uma via ficava com o membro, a outra via ficava com... Foi mais ou menos esse processo? A gente tinha um talonário e as pessoas que queriam contribuir e podiam contribuir, a gente dava um comprovante, e os setores também tinham, na verdade, uma cota que traziam para arrecadarmos o valor para a construção do templo. Okay. E a construção realmente começou no mês de dezembro de 2004. Ok. No mês de dezembro de 2004. Ok, bem no finalzinho de 2004. Exatamente. Então, ela iria fazer aqui em dezembro desse ano 19 anos. 19 anos. 19 anos, né? Como nós vamos inaugurar em novembro, 18 para 19 anos. Mais ou menos 19 anos. O tempo de construção. Quais foram os maiores percalços, pastor Américo, financeiros que a obra sofreu no decorrer desses anos? Você sabe que aqui no Brasil nunca é fácil para se construir nada, não é? Então, tivemos a moeda que estava estabilizada, graças a Deus, né? Exatamente. Mas a igreja sempre teve muita dificuldade na construção, porque nós precisaríamos cumprir com as obrigações. O pastor Adeli estava encarregado de comprar materiais e pagar a mão de obra. Então, nós contabilizamos tudo, anotávamos tudo, tanto o recebimento como os pagamentos, para que houvesse bastante transparência nessa área. Então, dificuldade houve, mas graças a Deus, Deus nos deu vitória e hoje eu penso que é um dia de muita alegria, ou este ano, porque vamos concluir algo que foi começado há 19 anos passados. Isso, como efetivo, né? Mas a ideia já vinha da década de 90, a casa já estava pequena lá na década de 90. Ali na Conselheiro Cotegipe, 273, o templo estava pequeno e havia necessidade de a gente construir algo bem maior. Esse era o pensamento do nosso pastor presidente, eu penso. Sim, sim. O período de fundação foi complicado, pastor? As pessoas, quando a gente acompanha a construção de um prédio, demora muito para começar a subir, né? Porque antes de você subir, você tem que ir para baixo, você tem que alicerçar os fundamentos, os alicerces, para que a obra possa crescer depois. Então, é um período muito dispendioso e
esse dinheiro investido fica enterrado, entre aspas, né? Fica na fundação lá. E muita gente pensa, poxa, mas para onde está indo meu dinheiro? Não estou vendo nada aí. Como é que foi esse período? Isso aí eu acho que é uma parte técnica, né? Que eu era mais da parte financeira, mas a gente acompanhava e realmente talvez pensasse que o dinheiro estava sendo enterrado ali e não fosse tão rápido como se pensava. Mas Sim. Me parece que na fundação deu problema de água. E uma mina, né? Uma mina de água, mesmo fazendo um levantamento a respeito do terreno, mas parece que fugiu. Não sei, as pessoas não surgiu água mesmo e demorou mais um pouco. Mas eu penso que o pastor Adeli poderia falar melhor sobre essa parte técnica. Tá certo, tá certo. Bom, o senhor já falou um pouquinho sobre os métodos de arrecadação de fundos, né? O senhor, em algum momento, ou em alguns momentos, sentiu a providência divina, a mão de Deus sobre esse projeto, de precisar de um dinheiro, o senhor que era tesoureiro, para pagar um fornecedor, ou para comprar alguma coisa, e a mão divina, vamos dizer assim, se manifestou e a providência foi alcançada? O senhor se lembra de alguma coisa assim? Eu observo que Deus sempre está interessado na sua obra, mesmo que seja material e espiritual. E houve momentos difíceis mesmo, e quando a gente sempre pensava que não tínhamos uma saída da situação, aparecia um irmão ou alguma coisa. Nós também fizemos empréstimos em banco, na época, fizemos empréstimos em banco, e sempre houve recurso para que não parasse a obra. E durante todo esse tempo a obra não parou por falta de recurso. Graças a Deus, Deus sempre abriu uma porta para nos dar vitória e continuar o processo de construção. Glória a Deus. Mesmo durante a pandemia, pastor, a pandemia parou tudo, a arrecadação sofreu um baque muito grande. Quais foram as estratégias para a construção não parar de vez? Na pandemia, acho que todos passaram por muitas dificuldades, porque as igrejas fecharam, aí não havia contribuição. O ritmo diminuiu, né? O ritmo diminuiu e a gente foi aí andando no passo do gado. Mas, graças a Deus que igual Jacó. A pandemia passou e Deus nos deu vitória, que agora nós podemos contar com a vitória. Parar de vez não parou. Não. Mesmo fazendo um pouquinho, estava sempre andando. Sempre prosseguindo, porque não podia parar, né? E outra coisa, tinha funcionários, empregados na construção. Dependentes, né? Pai de família. Pai de família, tinham famílias, precisavam receber todos os meses. Então, graças a Deus, sempre Deus nos supriu e pudemos sempre pagar essas pessoas. Que bênção, que bênção. Pastor, o senhor já passou por vários setores, o senhor é um pastor, como eu costumo dizer, que cheira ovelha, que o senhor está sempre próximo das ovelhas, o senhor tem um tato com as ovelhas. O senhor sentia a expectativa do público assembleano de cultuarem uma nova casa? Isso chegava para o senhor? Olha, não vejo a hora de estar, de congregar, de estar ali. O senhor sentia essa expectativa no povo assembleiano de São Paulo? Sim, pelo tamanho do nosso ministério, né, pelo tamanho do Ministério do Belém, havia uma expectativa e um grande desejo do nosso povo de termos um templo maior para que a igreja fosse bem representada, porque em dia de festa, né, a gente via o sufoco lá na Cotegipe, não cabia o povo, e agora, graças a Deus, Deus nos deu um templo bem maior, e eu penso que aquela expectativa foi suprida da parte de Deus com os nossos membros do Ministério do Belém. Pastor Américo, encaminhando para o final do nosso podcast aqui, Relatos da Construção, eu gostaria de perguntar ao senhor qual que é o sentimento que vem à sua memória, à sua pessoa, em relação à inauguração desse novo templo. Quando o senhor olha para o templo, naquilo que está se transformando, nós ainda estamos em construção, né? Nesse momento, pessoas estão trabalhando aqui no prédio para deixar tudo pronto para o dia 15. Qual é o sentimento que vem ao senhor
em relação ao novo templo? As pessoas ainda estão fazendo barulho aqui em cima. Certo. A expectativa é muito grande, porque quando você começa uma obra, somente uma construção dessa envergadura, o pensamento é que não demore muito, né? E os crentes também, sempre eles anelam que seja concluído rápido, mas não é assim. O tamanho do templo, a dificuldade, né? Para angariar fundos, demorou, mas a expectativa e a nossa alegria é muito grande de poder ver, depois de quase 19 anos, esse templo concluído para a glória de Deus. Para nós que pertencemos ao Ministério de Belém e que somos pastores setoriais, que lidamos com o povo lá na ponta, e o desejo que eles têm também de ver o templo concluído, eu penso que vai ser um momento de glória para o Senhor e de muita alegria para o nosso povo, porque estará concluída a casa e que nós podemos agora congregar e termos realmente a felicidade de chegarmos a esse dia, e também é um privilégio que Deus nos tem concedido. Eu estou muito grato ao Senhor, ao ministério e por tudo. Eu sei que a minha contribuição foi muito pequena, né? Mas aquilo que a gente pôde fazer, e eu sou grato por isso. O povo assembleano merece, né, pastor? Merece um lugar bonito, confortável para congregar. Outras denominações têm templos grandes aí também, então a Assembleia de Deus não poderia deixar de também concluir o seu templo, e graças a Deus que para nós realmente será um momento de muita alegria. É verdade. Pastor, o senhor é crente há quantos anos que recebe o Senhor? Eu sou crente desde 1946. 46. Então, portanto, há 77 anos. 77 anos. É o mesmo número da EBO. Da EBO. É o mesmo número da Escola Bíblica, é 77ª. Isso. E eu estou há 77 anos na igreja, pela misericórdia de Deus. Que bênção, glória a Deus. Pastor, deixa uma mensagem então para o nosso público assembleano. 77 anos servindo ao Senhor, que mensagem que o senhor quer deixar para o povo assembleano? Eu gostaria de, encerrando essa entrevista, dizer aos irmãos que, evidentemente, que aquela igreja de 1946 não é a mesma da agora. As coisas mudaram, realmente houve muitas dificuldades, mas é um privilégio poder pertencer à igreja, permanecer firmes. E eu, quando era adolescente, meus pais se converteram, eu era adolescente. Eu jamais imaginei que um dia fosse pastor, mas Deus tem os seus caminhos. E às vezes a gente até quer fugir por causa da dificuldade, mas não tem saída. Eu trabalhava numa empresa, eu era gerente, tinha uma boa condição financeira, não queria ser obreiro, recusei por algumas vezes, tanto ser consagrado a presbítero como a pastor. Mas chegou um ponto que a chamada foi tão forte que eu me sentia muito infeliz se estivesse só trabalhando secularmente e não estivesse exercendo o ministério. Ser crente é um privilégio, é uma bênção de Deus. Que Deus continue abençoando a todos. Amém, amém. Fiquei emocionado um pouco. Amém, pastor. Que bênção, que bênção. O senhor se emociona e emociona a todos nós. Este foi o podcast Relatos da Construção, que eu tive o prazer de receber o pastor Américo para contar um pouquinho, pelo menos da parte financeira, já que ele foi o tesoureiro da obra, desses anos todos passados, servindo ao Senhor também administrativamente. Né? Foi uma bênção o nosso bate-papo. Receberemos outros convidados durante o decorrer dos dias. Continue conosco, continue escutando a comunicação AD Belém, porque nós temos muito mais para você. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.